doar, você já vai doar. Você vai doar lá para os vermes, eles vão comer. Ou você vai doar lá para as plantinhas depois que vão comer a tua cinza. Senhoras e senhores, vocês vão pensar, o assunto é muito chato. Não, o assunto ele é necessário. E a pessoa que eu trouxe aqui é uma pessoa muito engraçada para falar desse assunto, que é doação de órgãos. Ah, lá vem o encontro com Fátima, vai chamar especial. Não é isso. Eu sou burro e ignorante absurdamente nesse tema. Talvez você não seja, o que mostra que você é mais evoluído do que eu. Mas como eu tenho muitos achismos sobre esse tema, eu chamei uma pessoa incrível, que é a Maria Inês, que eu falei é dona, ela falou já, deu um tabefe na minha cabeça, falou não é dona, é Inês ainda por cima. E eu vou explicar a fera, bicho, que é o seguinte, você foi a primeira pessoa a sugerir a doação de órgão, foi mais ou menos isso aqui no Brasil? Eu e meu marido, nós somos o primeiro casal brasileiro a manifestar oficialmente. Porque eu falo sempre, né, que a diferença entre, foi a palavrinha não, né, do porquê não, né, o não a gente já tinha ouvido, mas por que não? A diferença foi o porquê, né? Isso foi quando, desculpa? 98. 98 você falou assim, acho que a gente podia doar, né? Mas foi em 97, foi meu marido. A história foi muito louca, essa história. Pode contar. Pode contar? Pode, lógico, lógico. Então, assim, em 97, eu fiquei grávida aos 40 anos. Eu já tinha perdido a minha... Eu tenho uma filha, que tem 37 anos, né? A Débora. Aí eu tive mais uma gestação, que eu tive um aborto espontâneo no terceiro mês. Aí eu fiquei grávida. Ah, segundo filho, beleza, né? Toda aquela comemoração. Aí ela nasceu com anencefalia, nasceu sem cérebro. Sem cérebro. Nasceu e morreu, né? Aí a gente ficou tentando o segundo filho. Aí nós tivemos mais 2 filhos que nasceram mortos. Caramba, né? Cara. Aí eles nasceram mortos. Eram todas meninas, teve um menino só. E aí eu desencanei, né? Desencanamos, porque eu tive muito problema depois, você imagina. Depressão. Né? Não, e outra... Cada gravidez era repouso absoluto, só faltava pendurar no teto lá para, né? Todo aquele trâmite. Aí, quando eu fiquei grávida aos 40 anos, eu achei que era menopausa. Ah, sim. Eu estava grávida. Não estou menstruada e tal. Caramba. E aí veio a, né? Aí volta, fala, puxa, será que agora vai? Minha filha já estava com 15 anos, né? E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, aí constatou que ela tinha anencefalia. De novo, uma filha sua? E aí eu tinha ouvido do primeiro médico lá atrás, né, da minha primeira filha que teve anencefalia, um famoso geneticista aqui de São Paulo, ele falou pra mim, falei, isso é uma loteria. Toda mulher tem uma chance. Eu falei, pô, não conheço ninguém ganhou 4 vezes na loteria. Porra, é verdade. Você conhece? Tirando os anões do... da CPI. Não, que lembra, né? Os anões do orçamento, né? Não, rapidinho, desculpa te interromper, mas você chegou a jogar na Mega Sena depois, que eu acho que ele te deu, mas vai lá e tenta. Eu falei, já acertei. E eu falei, não é né? Isso não é. Só que aí a gente começou nesse meio tempo, começou a pressão. 40 anos, gravidez de risco, vai fazer interrupção, família toda, não, você é louca, deixar uma gravidez chegar até o fim. 40 anos, minha pressão já subiu, né? Todas aquelas coisas de uma gravidez de risco, né? E aí o meu marido, uma manhã, ele levantou e falou assim para mim, e se a gente deixar ela nascer e a gente doar os órgãos dela? Aí eu falei, mas será que pode, né? Será que dá? E na época, isso foi em 97, porque eu fiquei grávida em 97, saiu uma propaganda do governo, que era, se você quer ser doador, não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada, mas se você não é doador, declare nos seus documentos, né? Foi quando começou a divulgação. Aquela coisa do doador e não doador. E aí eu falei, mas ainda fiquei assim com meu marido, falei, não. Aí quando foi na hora do almoço, à tarde eu ia no médico, que eu tinha que resolver se eu ia interromper a gestação ou não. Isso estava quantos meses já? Estava no 3º mês. Tá. Você já sabia que estava sem cérebro? Estava indo para o 4º mês. Aí o médico falou, se for fazer interrupção, a gente tem que pedir judicialmente, porque na época ainda não era como é agora, que é legalizado. Na época não era. E aí eu falei para o meu marido, falei, sabe quando você fica... E aquele dia eu acordei, eu me senti assim,
a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque eu sempre fui muito de virar a página, não sou, né? Guarda. Mas aquele dia eu acordei, sabe quando você acorda sentindo o último dos moicanos, né? Aí eu falei para ela, acho que não dá, né, não sei o quê. Aí quando foi perto da hora do almoço, eu tenho uma tia que era muito querida, irmã do meu pai, ela me ligou. Marina, você está assistindo o jornal do almoço, né? O jornal. Eu falei, não. Ela falou, então liga lá, depois a gente conversa. E aí eles estavam noticiando um caso italiano, igual ao nosso, e que o menino chamava Gabriele, e aí a gente já tinha dado o nome da nossa filha de Gabriele. Coincidentemente. Aí eles fizeram a doação do coração do menino, que chamava Gabriele, era um menino, Gabriele italiano, né? E aí eu falei para ela, por isso que você falou para mim, né? Falei para meu marido, você já sabia? Ele falou, não estou vendo junto com você. Ele falou, eu pensei por causa do propaganda do governo, né? E aí eu falei, nossa, então pode, né? É possível, né? Diferente da sua primeira filha, que a sua primeira filha chegou a nascer, Nasceu, mas você não sabia que ela estava sem cérebro até o dia do nascimento. Até, porque isso foi... Minha filha nasceu em 84, isso foi mais 3 anos, 87. 87 não se fazia ultrassom. Não se fazia ultrassom, verdade. Não se fazia ultrassom. Você descobria durante o nascimento. Você descobria se era, o que era na hora de nascer. Síndromes, inclusive, a coisa toda. E aí foi assim. Aí eu falei, bom, então isso pode. Aí eu chegando na consulta, falei com o meu médico falou, não, tudo bem. A decisão é tua, se você quiser, a gente segue nesse... E aí começou, né? O nosso calvário. Vamos lá, vamos falar disso. Você falou que você foi a primeira oficial, primeiro casal oficial a fazer doação. Mas o governo já estava falando disso antes, por quê? Já tinha... Não, eu estava sendo criada a fila, porque não existia a fila única de transplante. Não tinha uma legislação sobre transplante. Apesar de já ter o transplante no Brasil, tudo, mas não tinha a legislação. E aí eles criaram a legislação, e aí estava toda aquela, no início, né? Mas estava uma bagunça ainda, né? Você imagina. Brasilzão. Se hoje a gente ainda... Sim. Você imagina isso. Entendi, não tinha transplante para mortos, assim. Não, era morte encefálica, tudo isso daí já estava definido, mas assim, o que era o problema? Por que não aceitaram a nossa doação? Porque quando a gente decidiu, a primeira coisa que o meu marido fez foi ligar na central de transplantes para falar, olha, o que você imagina, vai, cabeça normal. Meu achismo? Porra, imagino que, na minha cabeça agora, imagino que é uma burocracia do cacete. Então, mas... Na época você achou que era... Na minha cabeça eu falei, bom, se ela tem ainda esses meses para nascer, vai dar para fazer uma coisa programada. Vai se achar uma criança que precisa de um coração. Tem 6 meses para a gente encontrar o receptor. Então. Não achou? Não achou. Não podia. O médico falou, olha, muito obrigada, mas a gente não pode aceitar. Meu marido até foi gozado, porque ele falou assim, mas por que não pode? Não, porque a criança, como a legislação pede o protocolo de morte cefálica, a criança vai nascer sem cérebro, não tem como comprovar a morte do cérebro. Aí o meu marido falou, o senhor me desculpe, mas quem não tem cérebro é o senhor. Né? Ele ficou louco na vida. Né? Então, e aí a gente começou a estudar sobre o tema. A entender o que era, o porquê, se tinha outros casos. Aí nós entramos pelo Conselho Regional de Medicina. Sim. Fizemos um pedido de parecer. E aí, nós tínhamos uma amiga, na verdade era um amigo de faculdade do meu marido, que ele namorava uma jornalista, que é uma senhora jornalista hoje. Posso falar o nome dela? Pode, lógico. Cláudia Colucci. Sim. Não sei se você já ouviu falar, e era especialista em... E a Cláudia, na época ela estava na Folha de São Paulo, cotidiano, né? Ela continua na Folha, né? Ela está lá ainda. Tá. E aí queria uma entrevista com a gente, né? Aí eu falei, mas... E é gozado, porque nessa época eu não tinha noção ainda do que seria a repercussão, né? E aí ela pegou e pediu E expôs a história. E aí a nossa história foi para a primeira página da Folha de São Paulo. E aí deu uma repercussão. E a gente já tinha entrado com o pedido no conselho, e o Conselho Regional falou, olha, a gente tem a pauta, se não entrar nessa pauta, entra na outra. Aí a pressão dos jornalistas foi grande, aí na semana seguinte, eles já votaram.
Para poder... Votaram favorável a nós. E aí vocês conseguiram fazer a doação? Não. Não. Porque a legislação era omissa. Entendi. Né? Aí o Conselho Federal de Medicina veio e falou, não é fácil assim. Né? Porque o Conselho Federal teria que baixar uma resolução. Né? Sim. E aí o Conselho falou, não é assim. Então eles baixaram só uma portaria lá? não era até uma, eu não me lembro o nome agora, mas era assim uma sugestão, né? Que a gente poderia doar desde que obedecesse o critério de morte encefálica infantil, que ia esperar 7 dias. Só após o 7º dia do nascimento é que poderia fazer a doação. Manter numa UTI neonatal às nossas custas. Fácil, né? Porra. Manter uma criança de anencefalo por 7 dias é impossível. Sim. Porque a partir do momento que ela ela pagar nasce, um negócio absurdo. Não, mas é impossível, de... porque a criança não tem. Sim. A ligação é mãe e filho ali. A hora que saiu. Não, mas imagina que com muito dinheiro é possível também, não também nem com incubadora. Não, você consegue, dependendo do grau de anencefalia, se tem um tronco cerebral mais, alguma coisa. Sim. Mas ela não tinha, ela só tinha o tronco cerebral. Né? Então não tinha. Ela viveu meia hora. E aí morreu. E quando morre, acabou os órgãos. Aí o coração não pode ser aproveitado. Porque você queria aproveitar o que dela? Então, a gente pensou, na época, eles só faziam de coração. Porque eles diziam que os outros órgãos não eram maduros. E aí, nesse meio tempo, que eu esqueci de contar, né? E aí você me desculpa, porque não, vamos embora. 64 anos, começa a falhar aqui. Eu tenho 37, estou pior. A idade da minha filha, 37. Então, mas ela está bem. Ela tá. E o cérebro dela é o melhor de todos. Porque... Eu falo para ela, você que nasceu com cérebro, usa. Ela usa bem. Ela usa por 30, eu acho. Então, ela é bióloga, tá aí, doutorada, pós-doutorada. Mas você usou toda a força nesse cérebro. Eu falei, gastou tudo. E quando veio essa resolução, caiu na mídia, foi uma loucura, todos os canais. Bom, eu fui até painel do Fantástico, fizeram Você Decide sobre a gente. E na semana que Fizeram Você Decide? Você Decide. Você foi tema... Cara, posso falar? Peraí. Desculpa, nenhum convidado daqui foi chamado por você. Você já foi primeira página da Folha de São Paulo? Posso falar? Primeira página da Folha de São Paulo, não tô nem aí. Agora Você Decide. Bicho, não, Você Decide. Você decide assim ou não sobre a sua vida. Painel do Fantástico. Porra. Gozo Fantástico, você fez, imagina? Ela não, Gozo Fantástico não tinha. Pois é, e na Ilha do Retiro, ela falando, isso é eu sou da época das zebrinhas. Das zebrinhas. Cara, que interessante isso, fizeram Você Decide sobre a sua história. E eles soltaram um filme na sessão da tarde, naquela semana. Porra, não, para, não, peraí. Não, aí já tava. Você vai vir com essa agora? Você quer um autógrafo? Vai vir com essa agora? Quer um autógrafo? Que o filme lá do Denis o Pimentinha é sobre você? Não. Eles soltaram um filme do primeiro caso americano de uma criança anencéfala que doou o coração, né, que chama Drama em Família. E a menina, na realidade, as duas crianças eram canadenses, mas o transplante foi feito nos Estados Unidos. E qual que era o nome da menina, da doadora? Gabriele. Já peguei tudo aqui, mano. Qual o nome do meu filho? Gabriel. Imagina ela falar. Olha como a gente tá conectado. Jéssica. Não, imagina, não, Carlos. O primeiro caso do trans, ele vai para outro lado da história. Mas vem cá, vamos lá, que é importante assim para entender, assim, porque senão a gente vai ficar muito técnico, eu tô querendo entender. Eu tenho muita dúvida sobre o assunto. Você se tornou uma especialista, porque por você ter iniciado esse processo lá nos anos 90, caraca, como eu tô velho, hein? Lá nos anos 90. Nos anos 90 era ontem. Século passado. A primeira dúvida, uma criança, o coração dela, imagino que não pode ir para qualquer pessoa, tem que ir para outra criança. Um recém-nascido, mas assim, aí que a gente foi começando a se inteirar, né, de tudo, e a cardiopatia congênita é uma formação congênita que mais afeta as crianças, né? Você já deve ter ouvido muito falar em morte súbita, já. Né? Criança que está lá dormindo, uma amor, linda, puf, morreu. Esse assunto me deixa... Então, e aí a morte súbita é uma criança cardiopata, que não foi diagnosticada com cardiopatia e morreu nesse momento entra um coração transplantado. E aí tem crianças que nascem com... tem várias malformações, quando é um grau mais maior, né, mais avançado, ela nasce com meio coração. E essas crianças têm que fazer logo que nascem o transplante, que foi o caso desse menino que recebeu o canadense. Italiano. Não, o canadense. O canadense, ele nasceu com essa síndrome do
meio coração, né? Ele foi o primeiro coração transplantado. Foi, de anencéfalo foi. Sim, de morte cerebral, vamos deixar assim. Não, de morte sem cerebral cérebro, não, sem cérebro. de criança sem cérebro. Criança sem cérebro. E aí ele foi o primeiro bem-sucedido, vamos dizer, né? Sim, sim. Eu perdi o fio da meada agora. Não, foi essa história que eu tava falando assim, do coração de um recém-nascido, automaticamente você estava querendo cardiopata. a sua Gabriele, no caso, vocês estavam buscando para algum cardiopata. Não encontraram. Não é que não encontraram, não, nem procuraram. Nem procuraram, nem procuraram. Quer dizer, uma criança, um adulto de hoje poderia ter tido o coração da sua filha. Poderia. Certo? Ela estaria com 22 anos. E seria possível também, 22 anos, e seria possível também transplantar outros órgãos? Então, naquela época, aqui no Brasil não. Não. Eles diziam que o rim era imaturo e o fígado também. Tá. E como nasce né, uma formação feia, né? E a córnea também não poderia ser aproveitada, porque às vezes não forma direito também o globo ocular, né? Entendi. Mas assim, a princípio seria coração, era a única coisa que poderia usar. Hoje a gente já sabe que tem transplante de rim, já se faz. De recém-nascido também. Tá. Mas ainda continua essa polêmica do anencéfalo. Tá. Mesmo hoje tendo legislação. E aí nós começamos nisso, sabe? A batalhar pela normatização desse tipo de doação. Tá. E você deve ser uma especialista nessa questão de doação e transplante, porque você leu bastante sobre o assunto. Primeira pergunta, assim, a gente já está avançado, mas a primeira pergunta é: por que é tão difícil essa questão do transplante? Vamos falar de doação de órgão para ficar mais fácil. Por que é tão complicado? É o quê? É uma questão religiosa? É uma questão... Por que é um tabu? Porque... primeiro explica e depois eu quero entender. Então, é a falta de cultura sobre doação no país. A gente não tem cultura de doação, para nada. Você falar em doação de dinheiro, as pessoas já ficam... aí tem, né? Então, a gente não tem a cultura de doação. E aí a gente vem de um país que todo mundo dá nó em pingo d'água. Então, quando começou o negócio de... aí fica aquelas histórias, né? De, vai vender, é tráfico de órgãos. Então, as pessoas pegam mais o lado negativo da doação do que o positivo. Do que o 98% positivo. Os 99,9%, né? E assim, as pessoas não discutem esse assunto. Então, eu sempre falo, quando a gente faz as palestras, né? Fala, você tem que... é um assunto que você tem que conversar com a família, você tem que deixar claro. Né? Você não pode deixar para a tua família decidir sem saber. Todos nós somos, me explica isso, todos nós somos doadores automaticamente? Ou a gente tem que ir lá e falar, eu quero ser doador? É um achismo. É um achismo, exatamente. Então, não, hoje é a família que autoriza. Se você não quiser ser doador e a sua família autorizar, mas é igual você vai ter que vir puxar o pé da... Não, mas meu casamento é assim também. O que eu quero não necessariamente. Quer dizer, o fato de assim, eu sou contra, a minha religião não permite, eu sou, cara, pelo amor de Deus, eu sou casado com uma pessoa, eu morto, ela toma decisão, acabou. Então, religião nenhuma proíbe. É? Nem testemunha de Jeová. Uau! É um achismo meu, eu achei que era um problema por ordem religiosa. Então, a religião, ela é uma desculpa. Mas não é um fator de... Por que desculpa você diz? É uma desculpa. O cara fala assim, eu não sou doador porque a minha religião não permite. Sim. Mentira. Sim. Porque nenhuma religião proíbe, ele deixa aberto. O Testemunho de Jeová, eles armazenam o próprio sangue para fazer a cirurgia, ter o sangue lá, porque eles não recebem a transfusão de sangue. Mas eles podem ser doadores e podem ser transplantados. O que eu já ouvi de achismos em relação a isso, igual a religião, eu não sei se eu aceito um órgão de outra pessoa porque o meu caixão vai ficar fechado. Dizem isso. Besteira. Mas concorda que já dizem isso, né? Não, eu brinco sempre, né? Quando eu faço as palestras, eu falo, um doador vivo, um doador total, né? O doador comum, aquele que vai doar só órgãos sólidos, ele já salva 8 vidas, né? Porque você tem o coração, o pulmão vai para 2 pessoas, porque é dividido. Então, os órgãos duplos vão para 2 pessoas diferentes. O rim vai para 2 pessoas diferentes. Então, você está tirando 2 pessoas, mas córnea vai para 2. 5, 6, 7. Qual que é o 8º? Aí tem o fígado, que pode ser bipartido também. Então, um fígado você pode... Aí tem o pâncreas, tem intestino, tem todos os órgãos você pode. Mas os mais comuns, 8
8 pessoas você tira da fila, tá? No mínimo. Agora, um doador completo, ele beneficia 25 pessoas, no mínimo, porque tem os tecidos, né? Então, pele, córneas, tendão, osso, tudo pode ser doado. Aí eu sempre brinco com o pessoal, vocês falam, bom, se o cara doar tudo isso, vai voltar numa sacolinha do supermercado, né? Para a família falar, ó, tá aqui o teu... Tá aqui, Carlos. E não. Eles têm, assim, eu aprendi nesses anos todos que é um processo tão sério nosso. Eu brinco sempre com o pessoal, falo, olha, só existem 2 coisas que funcionam no país, é pensão, cadeia para quem não paga pensão e o Sistema Nacional de Transplante. Porque é muito sério o processo e todo. Multa também. Multa também. Multa também. Mas às vezes você recorre, coloca conhece. Coloca na palestra. Mas às vezes o cara conhece o cara lá sim. que anula a multa. Mas assim, e aí realmente assim, sabe, é uma coisa muito séria. Mas sempre, né, quer dizer, tem aquele até para doador vivo, eles sempre falam, né, que o doador vivo é mais bem tratado que o transplantado, né? Então, eles têm um cuidado com as equipes transplantadoras, então tudo que é retirado é colocado uma prótese no lugar. Como assim? Não entendi. Se tirar lá o osso, osso, eles põem uma prótese no lugar, nem que seja eu não sei exatamente o que eles usam. Para ficar firminho. Para ficar firme. Se tira o globo ocular, para tirar a córnea, eles colocam uma prótese no lugar. Então não fica perceptível nada. Você diz assim, no caso, na hora do enterro, né? Você vai ver o caixão. Você olhar o caixão, até pele, se ele doar, porque a pele é retirada pedaços de 10 por 10, em geral, das costas ou da panturrilha. A panturrilha do Marcão dava para uns 20 ali, porque você vê o tamanho do Marcão. Não, né? você, o outro Marcão, outro Marcão. O nosso Marcão ali. Marcão a panturrilha é um cara, dele... Na verdade, ele é um socialista, né? Nossa. Ele tá querendo doar a pele dele boa aí, né? Olha. O Marcão, no caso, atende 66 famílias. Não, né? o Marcão sozinho, só de pele. Só de pele. Marcão é uma pessoa que você imagina que deve ser... Trabalha com a gente, tem 2 metros e tralalá. E de largura 6. Não, brincadeira, Marcão, ficou puto, não vai mais doar. Tá. E aí, então, são retirados esses... Legal. Né? Então, ele nunca é perceptível. Olha, eu não imaginava então, isso é totalmente... Um achismo, né? Um achismo. Tá, e aí a gente estava falando sobre a dificuldade que tem. Você acha que a dificuldade de ordem burocrática da onde, então? Porque assim, se todos nós... Vamos lá, vamos fazer aqui um pensamento para eu entender. Se todos nós, teoricamente, podemos doar o órgão pós-vida, né? Tem gente que pode doar durante a vida, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente pode doar o órgão pós-vida. Eu morri, a minha matéria foi-se embora, né? Quer dizer, meu espírito está em outro canto. Meu espírito foi para, como diria nosso querido amigo budista, foi para outro lugar. Foi para o cachorro. Xarabarabá. Tá aqui. Pum. Eu vou apodrecer, né? Vai virar pó, vai ficar minha caveirinha ali. Então, em vez de isso ser subtraído de mim, eu posso pegar um órgão meu e acrescentar em outra pessoa. Se todos nós podemos fazer isso, por que ainda... Eu sei que você vai falar que é informação, mas por que há tanta burocracia? Então, justamente porque o sistema tem que ser seguro, né? Para evitar a comercialização. Para evitar a comercialização. Mas assim, é que é muito... Para você entender o processo de doação, quer dizer, o processo de doação é simples. Só depende de você falar sim. Agora, o processo de acontecer o transplante, dessa doação se transformar em transplante, é mais complicado. Porque ela vai entrando num funil, sabe? Vai afunilando. O cara tem que estar com morte encefálica. Morte encefálica é um documento que todos nós deveríamos ter. Entrou no hospital, entrou, já está, o cara acho que já abriu esse protocolo de morte encefálica. Só para resumir, o cara que tá com parou o coração, não necessariamente ele não pode, por lei ele não pode doar. Não pode doar. Tá. Coração parado não pode parar, não pode doar. Porque o cérebro ele pode doar tecido. Pode. Córnea, pele, tendão. Mas não pode tirar um pâncreas. Mas não pode mais tirar. Porque os órgãos, eles têm que estar ainda alimentados. Por isso que é difícil, um grande vilão é a morte encefálica, que as pessoas não entendem o que é morte encefálica. Nós fizemos uma pesquisa lá em Indaiatuba, né, que é onde eu moro, sim. E aí a gente fez a seguinte pergunta. Você sabe o que é morte encefálica? Ah, sim. 50 e tantos %.
Aí perguntamos, a morte e morte encefálica são coisas diferentes? Ah, sim. Não é. Morte encefálica é a morte da pessoa, ninguém morre de morte encefálica. A morte encefálica é a constatação da morte da pessoa. Sim. A diferença é que ela está num hospital, sendo respirando artificialmente, sendo mantido respirando, e você manda a respiração, Claro. circulação continua, o coração continua batendo, Sim. mas quem manda é o cérebro. Sim. Uma vez que o cérebro não está mais... Aí abre-se o protocolo de morte cefálica, e aí é que vão começar a ser feitos os exames de imagem do cérebro, os testes para verificar se a pessoa reage a alguma coisa, que mesmo ela estando num coma profundo, ela tem a reação dos olhos, enfim. Sim, sim. Tem uma série Sim. do protocolo. Desculpa, vai. E aí é isso que vai definir se a pessoa está em morte cefálica. Como é que está a nossa fila hoje? Você tem uma noção? Infelizmente, nós temos mais de 50 mil pessoas na fila. 50 mil pessoas na fila. Esse cara que está em primeiro lugar da fila, quanto tempo ele está esperando? Então, aí é que também é uma outra coisa que as pessoas desconhecem. Essa fila única, não é bem assim. Ela vai por ordem de... Órgão? Não, ela vai por ordem de perigo de vida de quem está na fila. De emergência, pelo perigo de morte da pessoa. Então, ela pode passar. Então, tem alguns critérios. Fígado, eles fazem os exames para ver em que grau está. Então, a pessoa às vezes entra... O mais urgente é o ele coração. já entra... Coração geralmente é o mais urgente. É o mais urgente. E quantos anos uma pessoa que precisa de uma doação de coração fica, em média, assim? Anos? Anos. Anos quanto, assim? Anos é pouco provável. Porque quando ele chega na fila, nós estamos no Brasil. Uhum. Quando o cara chega na fila, é porque ele já está baleado. E a gente tem que entender que transplante é tratamento, não é cura. Então é o último tratamento que ele tem direito. É o último tratamento, ele já fez tudo, não deu certo. Então ele já vem detonando tudo, aí já ferrou o fígado, já ferrou o rim, né? Porque tomou remédio pra caramba, né? E aí ele chega lá para fazer... às vezes é questão de horas, de dias. Não sei se você lembra do Norton Nascimento. Do ator? Do ator. Então, eu sou muito amiga... Ele é falecido, mas ele morreu de... De leucemia, não foi? Não, ele morreu de hepatite, porque ele pegou na transfusão de sangue. Nossa. Então, mas o Norton Nascimento, ele passou mal, foi para o hospital e ele teve que fazer o transplante no... Aí surgiu o doador. Por isso que não assim. pode ser anos, tem que ser... Não, é. Então, agora ele pode ficar muito tempo na fila, porque ele vai estar fazendo tratamento. Tá, mas é pouco. Agora, o rim, ele ocupa mais de 60% da fila. Porque tem a hemodiálise, eles ficam na hemodiálise, é uma sobrevida, quer dizer, é um órgão que é praticamente substituído por uma máquina, né, pela hemodiálise. Sim. Agora, os outros não. Então, o fígado, se você tem uma hepatite fulminante, não tem o que fazer. Mas como que funciona assim? Vamos lá, vamos nos meus achismos. Qual que é? Eu vejo muito filme. Os filmes que eu vejo me deixam com muito preconceito. O que eu vejo? Puta, morreu não. Tem um cara ali precisando de um fígado. E aí tem um cara ali que acabou de morrer e tem um fígado, porra, pra ele ali. Que é compatível, tem que ver o sangue, RNA, o cacete A4. Beleza. E aí esse cara tem muito dinheiro. Então ele consegue fazer com que um jato venha... Existem essas coisas assim? No Brasil, o dinheiro não conta? No Brasil, a gente tem... Por isso que eu falo que é um sistema seguro. Porque quando essas informações chegam no sistema... na central de transplantes, nunca é o Maurício Meirelles que está na fila. Pô, o que adiantou eu ser o Maurício Meirelles? Não adiantou nada. Mas nunca adiantou. Mas tem 1 milhão de seguidores, bicho. Tem que mostrar pro médico. Eu não ia fazer essa pergunta para ele, mas... Tem que mostrar pro médico. Eu tenho verificado. Então. Arrasta. Quer um rim? Arrasta. Então é assim, quer dizer, eles não sabem que é você. Eles sabem que é um homem de 37 anos, tipo sanguíneo tal, pesa tanto. Então não adianta eu querer pegar o coração do Marcão é referência, pegar o coração do Marcão e querer colocar num cara que pesa 30 quilos. Não vai caber. Sim. Então tem que ter a compatibilidade também do tamanho do órgão. Sim, mas não tem uma parada assim do tipo, mais uma vez o meu achismo. Porra, o presidente da República, independente de quem seja,
tá precisando de um órgão. Ele não vai ser passado na frente ali, ele vai botar, Se for. tá em 23º. E Se tá for- lá o... É que não vamos falar em política, né? Aham. Mas pode falar, pode Mas falar. se for atualmente é capaz, né? Vai na bala, né? Ele tá sem coração. Ele precisava... Precisa de um coração. Cala-te boca. Então, e assim, é que eu ia falar, né? De cérebro ainda não se fala. Mas assim, a gente tem Tá aí, ó, temos uma pessoa anencefala aí trabalhando. Presidindo o país. Pois é. É um governo de inclusão. É um governo de inclusão. Ele é um puta Vocês ficam criticando o Bolsonaro, ele é um puta representante aí. Representante. E assim, Da então, causa. realmente né, tem todas essas questões aí no meio, né? Tá, então basicamente vamos lá. Eu quero fazer o bem. Vamos lá, mas eu tenho ignorância sobre o tema. A partir do momento que eu chego pra minha família, não muda nada eu falar eu quero ser o doador ou não. Porque se minha família falar não quero que ele doe, Você tem que puxar o pé deles lá depois. Eu tenho um exemplo, quando meu pai faleceu, eu tive que falar, ó, pode doar, não pode doar. No caso dele só podia doar as córneas. E aí eu tenho uma questão, que fica comigo há muito tempo. Eu tenho como saber onde estão essas córneas do meu pai, isso é uma coisa meio secreta. escroto, eu queria saber. Não eu é. queria ver alguém com Porra. os olhos do meu pai, seria legal, entendeu? Você não vai ver com os olhos, você vai ver só com a corda. É burro, ele é, mas ele é muito assim, ignorante. Ele é muito. Somos todos. Não, mas ele é mais. Ele tá no nível. Um pouquinho mais. Por isso que ele tá ali. Nega. Ele tá muito com problema. Então, mas assim, a córnea, principalmente, que é um tecido, ela vai para um banco. Né? É diferente do Dos órgãos órgão, do coração. que já vai direto para o receptor. Ah, Porque, por exemplo, o coração, ele tem 4 horas para sair do peito do doador e ser implantado no receptor. Porque senão ele não Morre. serve mais. 4 horas? 4 horas. E fica onde esse coração dessas 4 horas? Ele vai, Eu quero muito saber se como for, é. Me explica o caminho. Pum, abriu. Tá aqui o coração. Bum, bum. aí vai. Bum, bum. Aí coloca, é Num feita isoporzinho. asepsia, é colocado num líquido para preservar e é transportado. E fica numa- pulandinho? Fica bum, bum. Não. Tá. Não fica, né? Mas ele não pode, secar. sabe? Porque daí as artérias vão murchar. Então ele tem 4 horas para ser transplantado. E aí vai de quê, geralmente? Tipo, existe... Aí depende. Mas Se existe o- gente que leva de avião? Claro. Vai avião, vai. E assim, é legal isso do sistema de transplantes, porque eles usam o Águia, usam os helicópteros, né? Ou aviões da FAB. Mas eu Não fiquei sei mais... se você lembra agora, na época do nosso último presidente, né, o anterior, que ele baixou uma lei lá, um decreto, que os aviões da FAB tinham que dar prioridade para transplante Não me de lembro órgão, porque disso, tinha mas- morrido uma pessoa que precisava do avião da FAB para transportar o órgão e um deputado lá usou para fazer qualquer Porra, coisa e eu o cara fico- morreu. Mas imagina que cagaço do cara da Avianca, que atrasa pra caralho. Fala, puta, É. vai atrasar. Não, Esse aí eu, não pode. não não pode. pode, Então tem que eles ser. fazem mas as empresas aéreas fazem o transporte gratuito de órgãos, sim. Peraí. Você tá me dizendo que às vezes em voo comercial tem um cara ali Pode com um ter um isoporzinho? cara com um órgão ali para... E é geralmente o que sai na hora. E aí por causa de você, Miguel, que atrasa... Ah, não, peraí. Deixa o portão fecha às 3h30. Esses caras fode a vida do cara lá em Ribeirão Preto, né? Fiz uma crítica social. forte. Interessante isso. Quer dizer, então assim, o coração ele precisa de uma necessidade urgente. O pâncreas, imagino que também ou não. Também pâncreas, fígado. Quanto tempo? É legal, nunca perguntei É. isso. Quanto tempo assim o pâncreas? Então, em geral é tudo nessa faixa, de 4 4 a horas. 6 horas. Já o outro fica... Agora, pulmão, né? Agora, o rim não. O rim já pode ser 48 horas. Mas, assim, quanto mais tempo demora, mais a probabilidade de dar um ter problema. o problema é maior. A córnea fica lá. A córnea fica até uma semana. Quero uma córnea... E aí, coisa respondendo, meio... até uma semana. E aí, é assim, é óbvio que a córnea do seu pai teve uma numeração e quem recebeu Sabe? recebeu aquela córnea. Peraí. Tem uma Mas a pessoa com a córnea do legislação- Marcão, do pai do Marcão, que sabe que veio do pai do Marcão. Ah, tá. Ah, sei. Você não seria um Aí, babaca assim, não falar não, no Orkut. não. Galera, tô aqui. Não, a não ser que ele se manifeste lá Não, mas não tem como ele numa saber, sessão né, da onde espírita veio. e falar, ó, eu tô lá. Ah, sim. Mas de lá pra cá não tem. Então Desculpa te você cortar. não Até tem. pra evitar, exatamente. Justamente. Sei Até lá, uma encher o vez- saco Eu ia. do Silas, que tá querendo Mas trabalhar. você Ô, sabe pai, que isso é chato. eu perguntei isso para
para um médico que é transplantador, ele falou, por que vocês não divulgam? Tão legal, né? Se a família pudesse... Não, insuportável. Ele falou, não, porque nem sempre a família quer. A família vai matar, quero o coração de volta. E outra... Louco, bolsominion. Então, e outra, eles falaram, às vezes a pessoa cria uma dependência e começa a até achar que o outro tem obrigação de fazer as coisas, posso porque falar? ele tá com a... Juro por Deus. Maluco, ô Marcão, vou falar pra você, olha só. Olha só, às vezes eu aprendi uma coisa na minha vida. Nem tudo que é uma boa ação é uma boa ação. Porque olha, no mundo romântico, ai que bonito, eu quero saber onde está a córnea do meu pai. No mundo, expectativa, realidade. Sua mãe enchendo o saco de um cara que mora na Bahia porque tem um olho do seu pai. O outro achando que o coração... É uma carga emocional. Se você levar só pro lado emocional, já é uma carga emocional muito forte. Agora pode ter essa coisa que você falou do tipo... E tem os aproveitadores, né? Pra ti, agora tu vai ter que me ajudar aqui com o Me dá dinheiro aí, irmão. Nossa, imagina. Ele que me sustentava, agora você tá com o coração do meu filho. Imagina a cagada que ia dar isso daí. Então, realmente é uma coisa assim. Agora, é impossível descobrir? Não. Como que descobre? O Norton Nascimento descobriu. Por quê? Ele soube o horário, quem que doou, de que hospital saiu, porque essas informações você recebe. Ó, o seu órgão veio tem que ser de São stalker, Paulo, vai no Google, é chato. E aí o cara vai, procura e acha. Eu tô de boa também. Tô de boa também. Mas, Você nem amava tanto seu pai assim. Mas então. assim, o Norton, eu acho que foi importante. Ui, perdão, peguei no microfone. Achei que caiu o coração. Não, é que eu peguei no microfone. Pelo amor de Deus. Não tô acostumada. Mas ele falando no meu ombro, ele é doado. Não sei. E assim, o Norton, ele usou a doação até ele morrer. O transplante que ele recebeu, ele divulgou muito. Ele criou uma peça chamada Adão e Eva. Ele ficou vivo bastante tempo pós-doação, né? Depois ele morreu por causa de uma hepatite. Pelo tratamento ali. Senão ele estaria aí até hoje. Estaria aí. Eu tenho amizade com a mulher dele, com a Kelly Nascimento. Ela é fantástica, ela faz um trabalho Sabe maravilhoso. quem morava no meu prédio? A Kelly não sabe, mas eles moravam no meu prédio. É? É uma fofoca, aí morava em Moema. Eu te vi. Mas enfim, vocês... a duração, a duração de vida de uma pessoa com... Um órgão, o tempo de vida. Tempo de vida. Então, teoricamente, existe uma regra. Mas a gente sabe que não tem nada a ver. A gente tem gente que é transplantada 3 vezes... Eu conheço gente que é transplantada até às vezes 4 vezes do mesmo órgão. Fígado. Peraí. Vem um fígado. Falhou. Perdeu. Outro fígado. Aí vem outro fígado. Pô, mas esse cara é bom de fila, hein? Não. E assim, tem tanta coisa por trás, sabe? Assim, questões emocionais, questões que às vezes afetam também, né? Mas também tem as questões de saúde. E às vezes a pessoa faz não deu, faz outro e não deu. Mas, desculpa te interromper, mas assim, ganhei um coração doado. Geralmente, ele vai durar o tempo do coração que iria durar naquela pessoa? Não, Como é que... ele pode... Eu conheço gente que é transplantada há mais de 30 anos com o mesmo órgão. Ele vai tomar remédio a vida inteira. Imunossupressor ele vai tomar a vida inteira, Claro. porque ele está com um órgão que não é dele. Então, a rejeição ela pode acontecer, né? Mesmo depois de 30 anos? Mesmo depois de 30 anos. Tem muita intercorrência. Transplantado tem muita intercorrência, muito problema que eles acabam tendo de saúde, tudo no meio do caminho, né? Mas assim, e eu conheço gente que transplanta que nem... Fala, ó, troca a calota aí, vamos... É mesmo? Porque está sempre com algum problema e vai e faz. E aí a diferença é que quando essa pessoa precisa de no estado principalmente de emergência, ela não vai para a fila, daí ela já vai para a primeira da fila. Entendi. A fila, então, ela é para uma questão... Não tem como vai o cara... Vai por grau de necessidade, de risco de vida. O cara que precisa... É regional. O cara que precisa de um coração, ele não tem como ficar numa fila. É isso que você está me falando? Tem como ficar, porque depende do grau da doença dele. Sim, Se ele é um cardiopata... Eu tenho uma amiga, não sei se vocês já devem até visto, a Patrícia Fonseca. A Patrícia Fonseca, ela viveu 30 anos da vida dela com cardiopatia. Tá. Ela recebeu o coração dela aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade ela falou, aí eu nasci, aí eu passei a viver. Porque ela não fazia nada. Então ela ficou muitos anos na fila, não vou falar 30 anos, porque
Ela teve Você não todas sabe as o tanto cirurgias e não sei o quê, mas ela ficou alguns anos na Sim, fila. mas era menos urgente do que o do Norton Nascimento. Mas ela precisava, né? conseguiu se manter até receber. Mas em média as pessoas, elas conseguem receber. Não, a gente tem, olha, hoje a gente tem 50 mil pessoas, e agora com a pandemia, então foi uma loucura, porque não acontecia a doação, né? Não tinha doação. Não E teve não- doação na pandemia? Não, teve doação, mas caiu muito. Sim, porque Por causa do- o avião, Não, por causa do... encontrar pessoas, médico, por causa do Covid mesmo, leito, suspeita de Covid, pessoas com Covid não podiam Covid ser... não pode doar, né? Não pode ser doador. Suspeita de Covid também já não podia. E como eu falei, é um funil. Tem as contraindicações. O cara que consegue doar, por exemplo, é um cara que está com a saúde impecável. Seria mais ou menos isso? Não necessariamente. Porque o cara, sabe, pode ser, se você morrer do coração, pode ser que teu fígado esteja legal. E pode ser um doador. Entendi, mas foda Entendeu? se, por exemplo, chegou um coração, pô, o cara tinha colesterol 220. Sabe Não. assim? Não tem. Aí, então. Aí dá ruim, né? Mas Pô, aí pô, é o cara que comia entra manteiga, aquela pô. limpadinha. a capacidade. Existe uma coisa que chama é a maleficência. Você nunca faz em detrimento, em achar que você vai beneficiar alguém, você vai prejudicar. Então, quer dizer, não adianta você querer falar, o órgão aqui está mais ou menos, vamos colocar. Eles não põem. Porque eles sabem que aquele órgão pode prejudicar. Por então, exemplo, eles já descartam. Quem bebe muito não vai conseguir doar um. Não, uma cirrose hepática, por exemplo, o cara não vai poder. Lógico. Aliás, ele já nem tem mais o fígado, né? Então, provavelmente, ele está na fila. Não tá nada. Não vem pagar dinheiro, eu sou bebão. E, ó, e é outro achismo, viu? Por favor. O pessoal fala assim, cirrose hepática é bebida. Não é não, burrão. A maior O que que é? casa Pera, deixa ele falar o que é então. Gordura pode ser. também. Mas pouco. O maior número de pessoas com cirrose é hepatite. Hepatite C e hepatite B. Que são vírus que não se manifestam, né? Eles não têm... A pessoa, quando descobre, já Sim, enzimas que não funcionam. comprometeu totalmente o fígado. Entendi, mas é aquela brincadeira burra que todo mundo fala assim, eu bebo demais, não vão doar meu... Não significa Não, nada. até eu brinco, falo assim, às vezes tá bem conservado, tá no álcool, né? Tá vendo? Vê se o Pedro Bial consegue tirar essa informação. Tá no álcool, não, mas é verdade. Nem a BTO tem essa informação, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Entendi. Então, assim, há muitos mitos em relação Tem, a isso. E é sempre a equipe transplantadora que decide. Você pode ter feito tudo, passado pela... Triagem. Pelo processo de morte encefálica, babá. Chegou lá, o médico olhou e falou, sei não. Aí não... Qual que é o órgão que tá mais bombando? Tem um trend topic de, olha, mano, o fígado tem alta, tem uma coisa assim? De doação? É. Não, porque quando o cara doa, ele doa... Você não escolhe os órgãos. Não, mas qual que tá mais, desculpa, qual que tá A mais fila sendo- maior? É. É rim. É rim. Rim é o que tá mais... Rim é 60%. Depois vem o fígado. Mas você acha que tem alguma coisa a ver com um padrão de comportamento? Com certeza, né? Você vê o tipo de alimentação que a gente tem. Né? Quer dizer, todo tipo de alimentação que a gente tem, a gente sobrecarrega rim. Os Sal pra massaranduba aí caramba. que gostam de... Bomba. né? Esses aí também. Também. Porque ele começa a encher a cara de proteína, de não sei o quê, ele vai sobrecarregando o rim dele. Remédio pra Vai caramba. começar a sobrecarregar o fígado. E aí ele pode... O que tem de gente que vai para fila de transplante de fígado e rim por causa de... Bomba. É grande. Você me jura que... Porque o cara quer ficar com mais like no Instagram... Porque ele vai sobrecarregar, né? Mas é verdade. O cara tá mais preocupado com... É que nem aquela mulherada que fica botando lá silicone lá, o peito chega antes, meia hora antes chega Sim, o peito e depois sim. chega a mulher, né? Também, quer dizer, ela tá sobrecarregando o organismo dela, criando problemas sérios, né? Por uma E aí questão acaba estética. atrapalhando uma pessoa que de fato está precisando. E na hora H, nessa fila, não tem tipo assim, ele tomou bomba, não merece. Não tem isso. O cara tá precisando. Então, na hora que ele ferra o fígado dele, o rim dele, ele vai para fila. E aí ele vai depender de uma pessoa teoricamente saudável, né? Uma pessoa que tenha um órgão que possa ser aproveitado. Vamos lá. Quais Vou são... pegar mais água. Fica à vontade. Inclusive, acho que a gente tem que beber água depois desse Aliás, assunto. Aqui, eu tinha uma amiga radialista que dizia Pode botar. que Deixa eu botar eu aqui, e ela, Pelo amor de Deus, eu que devia ter te servido, pelo amor de Deus. que nós duas, se tivesse transplante de língua,
A gente doava para uns 10, né? Ah, Porque a gente sim. gosta de falar. Mas assim, vai existir essa possibilidade? De, o cara, eu quero um pênis. Tem uma coisa dessa... Porque tem, mas não tem uma coisa do tipo... Não, mas aí é órgão sexual. implante, né? Aí é implante. Mas não é um transplante, por quê? Qual a diferença do implante pro transplante? O implante é quando é teu. É Pra teu você próprio. mesmo. Mas não dá para eu pegar, tipo, transplante. um pênis no futuro e botar no Marcão, que ele precisa. Não, quem sabe, pode ser no futuro, né? Mas é assim, é tudo a questão da irrigação. Né? Ah, sim. Não é um estudo... Tem uma... Você sabe por que, que o dia do doador é no dia 27 de setembro? Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação. Essa é o dia de São Cosme e Damião. Aí você fala, o que tem a ver o São Cosme e Damião? Ele é Patrono. o patrono dos médicos, enfermeiros e tal, né? Mas eles eram santos que foram médicos e atribuíram a eles o primeiro transplante realizado, né? Que se teve notícia. Então existe uma obra renascentista de um pintor chamado Frei Angélico, que os dois irmãos, né? Os dois médicos estão transplantando a perna de um soldado, de um escravo etíope num soldado romano. Então o cara é branco, está com uma perna negra. Uau! Né? Então ele atribuiu-se a eles o primeiro transplante, né? Caramba, quer dizer, então, existe a diferença entre transplante... Quer dizer, toda toda doação é obviamente um que não transplante, né? aconteceu. Mas assim, o implante, né? É verdade, implante é dentro de você próprio. Agora o transplante... Uma vez eu cheguei a dar uma lida em uma matéria que falava sobre órgãos mecânicos. Tem algum estudo em cima disso já? Não, tem os órgãos, eles já estão fazendo estudos sobre 3D, né? 3D? 3D, Não sei. né? Não, impressão... Sim. Impressão 3D? Impressão 3D. Já tem algumas coisas. Existe o aproveitamento de órgãos do porco para ser implantado também no ser humano. Os animais, assim, o coração de um porco não funcionaria no coração. O porco ele é muito parecido com o homem. É, exatamente. Né? Mais que o macaco até. né? Não tem um negócio assim? Simbologicamente. Dependendo do órgão? É bem mais que o macaco. Até simbologicamente. Ela é Mas maravilhosa. assim... Ela lança aqui, ó. Ela soltou só aqui, a gente pegou e tá fazendo VAR aqui, ó. Falou mesmo. Então, assim, então já foram feitos testes, tudo. E agora a gente está com essa... O processo agora vai ser muito rápido, sabe? Acho que vai vir muita coisa. Mas é muito curioso isso, quer dizer, eu posso no futuro ter um rim Tem um rim. Ou, de um animal. Ou você fazer a reprodução do seu próprio... Do seu, né? Porque aí você pega o seu DNA, bota lá, produz um rim, implanta e você não vai ter rejeição. Porque é teu, tá lá o teu DNA. O transplante de cérebro é impossível. Nunca fizeram, né? Mas é possível, porque alguém tem que tirar o cérebro. Quem quer assim. tirar o próprio cérebro? Mas já tem Não, estudos mas disso tem... também. Então... Porque uma vez que o cara tá sem o coração e o cérebro funcionando, teoricamente teria uma nova legislação pro cara tirar o cérebro dele e botar em outra pessoa, ou não? Então, funcionaria do mesmo jeito, porque é um órgão. Cara, tá mas lá. é complicado. Mas isso só que daí. você imagina, um pulmão já é super difícil de você transplantar, porque é tanta terminação, Nossa. é tanto fio para ligar lá dentro, meu filho, que imagina um cérebro, Eu tenho que né? conversar com o Dr. Braulino para entender, porque assim, coração é um órgão técnico. Eu tô falando meu achismo burro, porque ele precisa impulsionar o sangue lá. O cérebro tá toda a sua caixa de coisa. Central, né? É a central. Imagina você pega seu cérebro e vem pra cá, será que eu começo a pensar Mas que eu você sou sabe você? que você falou num assunto até interessante. Você sabe que tinha uma polêmica há uns anos atrás que dizia que o Chico Xavier não era doador. Ele não apoiava a doação. E aí eu falei, nossa, mas Chico Xavier ia falar uma coisa dessa, né? E aí ele veio e explicou. Ele falou assim, não, vieram me propor que eu doasse o meu cérebro para pesquisa, para as pessoas entenderem o que acontecia no meu cérebro por eu ser médium e não sei o quê. E eu falei a seguinte frase, eu já doei a minha vida Para isso. para todo mundo, né? Agora a morte me pertence, então eu não vou doar o meu cérebro para estudo. Mas ele falou, jamais eu falei que era contra A doação. Então, assim, eu não... você sabe que tudo é possível, né? Sim, A sim, sim. gente... É aquela coisa, você olha lá e fala, uai, será que vai? Mas pelas informações que você tem, assim, de Não, estudo, nunca assim, vi. nunca viu possibilidades? e Não, tal, nunca porque- vi nenhum estudo falando sobre transplante de cérebro. Vamos lá. Em vida, o que eu posso transplantar? Então, em vida,
você tem uma legislação específica, só pode ser maior de idade, né? E aí você pode doar os órgãos duplos. Por exemplo, se eu tenho 2 rins, eu dou 1 rim. Se eu tenho 2 pulmões, eu posso te doar ou uma parte do meu isso afeta pulmão. no vivo? E o fígado, né? Que o fígado é a única, Sim. o único órgão que cresce, né? Ele se regenera. Dependendo do que tipo você faz. rabo de lagartixa, né? Sim. E ele cresce de novo. O que muda, por exemplo, eu doei 1 rim para você. Então, O que muda em mim? em quem doou, Em quem doa? aí eu acho que aí é muito mais filosófico do que técnico. Porque a gente brinca, né? Fala assim, esses órgãos são superdimensionados, né? Você vive com 1 rim. Você vive com 1 pulmão só. Você não precisa de 2. Sim. Né? Mas por que Então, Deus fez 2 para nós? sei lá, vai ver que ele estava de fogo no dia, né? Às Viu vezes nós duplo, corria mais também, né? viu duplo lá, falou, opa, Bebando. não sei, mas assim, Não, a gente precisa não muda deles. nada. Mas assim, a pessoa sobrevive e ela vive bem. Eu conheço muita gente que doou, não sente absolutamente nada. Eu tenho um amigo meu, amigaço, o Neto, ele doou 70% do fígado dele. Ele fala, melhorei de saúde, meu fígado já está meio baleado, mas agora eu tô com o fígado novo. Então, assim, é muito mais, eu acho que, filosófico ou emocional do que em termos de... É muito difícil a pessoa ter reação. É impossível? Não. Não, claro, porque é uma claro. cirurgia, é um risco. Não, tudo bem. Mas não tô falando da cirurgia. Eu tô falando do você ter ou não ter. Agora, é óbvio que eles só vão aceitar essa doação se a pessoa ela não tiver o risco nenhum Não, de claro, ter. claro. Eu tenho na minha família uma doença congênita que as pessoas perdem o rim. Não, você tem que fazer Aí, todo não. um protocolo, dá para entender. É possível uma pessoa receber mais de um órgão? Da mesma pessoa? Tem. Não, tipo assim, eu recebi coração, Fígado, pulmão, pâncreas. fiz um combo. Não, você imagina ter um multivisceral, né? Multivisceral, você recebe todo o aparelho. Caramba, cara. E a senhora conhece? Desculpa. A senhora meti está no certo. Você conhece pessoas que já recebeu, tipo, vários órgãos? Multivisceral não. Eu conheço assim, que fez transplante de fígado e rim. Então fez primeiro de fígado e depois de rim, porque daí, por causa justamente do tratamento, de tudo, acaba baleando o rim, né? Pelo excesso de remédio, tudo, aí depois precisa ir para a fila de transplante de rim. Tá. E eu tinha uma amiga que ela transplantou 2 vezes o fígado, uma vez o rim, depois ela foi para a fila para transplante de coração, porque daí ela já estava com o coração baleado. Sim. Mas aí acabou não fazendo, ela conseguiu resolver através de uma válvula cardíaca e morreu de Covid. Agora. Caramba. Então, Um fumante pode doar um pulmão? não. Tatuado pode doar? Pele pode. Agora, o Olha que tatuado... maluco, velho. Chegar uma... Mano, eu não faço mais a tatuagem, mano. Eu quero o tribal daquele cara. Pega o braço do Rafinha. Mano, não quero fazer, mano. O cara vai... Mas- Isso pode acontecer? Não, a doação... Eles vão procurar sempre o tecido que não está Tatuado. tatuado. Pô, Né? mas eu quero tatuado. Mas assim, se o cara tem o corpo todo... Não, você não tem como escolher. Você imagina, a tatuagem... A pele que você recebe não fica com você, porque é como se fosse um curativo. Entendi. Você recebe... Lembra o Boate Kiss, né? Teve aquela desgraceira toda lá. A gente não tinha pele. O brasileiro não doa a pele, é difícil doar. A pele Os geralmente é pra bancos- queimados, né? É para queimado, geralmente é para queimado. Sim, Então aquilo vai só para cobrir a ferida. entendi. Né? Usam porque tilápia também, né? A pele da tilápia. É mesmo? Eles fazem só para cobrir aquela ferida para ela não ficar aberta. E aí o teu próprio organismo vai rejeitar e a Claro. sua pele vai nascer. Então você não vai ficar com a tatuagem lá do cara, né? Eu vi aquele filme A Outra Face, você deve ter visto, né? Ah, Do John sim. Travolta e o Nicolas Cage, que eles trocam o rosto. É. Aquilo ali é uma Mas coisa... tem. Já fizeram um Eu transplante. vi o primeiro, foi agora, né? Eles já fizeram 2. Já fizeram 2, né? Então, Tem transplante de rosto. são avanços tudo, né? que estão acontecendo. Estão chegando, Chega lá. cara. Cara, eu tô, assim, impressionado. Quer dizer, então, resumindo para ficar claro, assim, a gente está numa semana sobre doação de órgãos. Ainda é um tabu aqui no país por conta desses receios, tal. Não importa a propaganda que se faça, mas
Qual a porcentagem de mortos hoje no Brasil que doam órgãos? Você tem esse dado? De aproveitamento? É. Olha, de cabeça agora eu não tenho. Mas você, comparativamente, 2/3 da população, não, 2/3 das que estão na fila de transplante vão conseguir fazer o transplante, 1/3 não. Então, mas se a gente tem 200 milhões de brasileiros, imagino que não sei quantos morrem por dia. Hã? Tá, eu não sei quantos morrem por dia, né? Obviamente, não são 200 milhões que morrem. Mas eu imagino que morrem mais que 50 Não, mil. a gente teria doador para dar e vender. A gente isso que eu tô precisaria falando. ter Porque uma fila, desculpa te interromper, uma fila de 50 mil, se você parar para pensar na totalidade de pessoas que morrem diariamente ou morrem semanalmente, passa isso Só para fácil. você ter uma ideia, como eu falei daquele funil, 43% das famílias que chegam a ser abordadas para doação, elas recusam. Por quê? Recusam porque... Aí são N fatores, podem recusar porque elas não se sentiram acolhidas no hospital. Fala, pô, não tinha vaga de UTI, só arrumaram a vaga de UTI depois, e aí o cara... Aí ele tem essa recusa. Tem a recusa por não saber. Eu não sei se ele queria ser doador ou não. Tem a recusa das desculpas. Ah, minha religião... Mas você está falando de doador. De doador. Recusa de doador. Não tem recusa de... 43%. Mas tem recusa de doação do tipo, não, coração daquele cara eu não recebo. Não, porque você não sabe de quem é. Tá. Lembra que eu falei que a gente fez em 2008, nós criamos o primeiro Salão Nacional de Humor sobre doação de órgãos. Sim. Então, charges, caricaturas, história em quadrinho. Tanto que é maravilhoso que o símbolo fala- de vocês, que é o Frankenstein. É, o Frankenstein, que é o maior cara que mais receptor. entende de transplante, doação. né? Não, de transplante, né? Porque ele é. recebeu. É, recebeu. E o Adão foi o primeiro doador, né? A Sim. Eva, a primeira A Eva foi a receptora. primeira doadora. Então, assim, mas essa coisa do transplante em si, né? Quer dizer, dessas desculpas, né, que as pessoas dão, elas são muito sem sentido às vezes, né? Porque a pessoa está lá, não sabe, não quer doar, ou porque ela não conhece, ela desconhece, ela tem medo, ela foi mal informada. Eu acho que o desconhecimento é uma das principais causas da recusa em doação, sabe? Então, é um assunto que, como eu falei, ninguém fala de doação na hora do almoço. Né? A gente está falando agora. Então, mas você chega, né, a maioria dos brasileiros, Sim, eles sim. não falam, vamos ser doador, mas eu quero ser doador ou não quero ser doador. Para deixar aqui uma informação de utilidade pública. Você quer ser doador? Lembrando que a gente tem 50 mil pessoas numa fila aqui no país. Avisa a tua família. Fala assim, família, pelo amor de Deus, eu não acredito nessa porra. Não... Porque as pessoas têm muito essa crença aí de desculpas que você falou. Fala pra sua família. É critério teu, é uma decisão individual tua e da sua família. Ninguém tá falando, vai lá e doa. Mas eu gostaria de ser um doador, porque eu acho que a coisa A doação permanece. é o maior ato de solidariedade que você pode ter, porque ele é impessoal. Mas nenhuma religião, porque eu achava que era uma coisa de religião, do tipo assim, se eu doar o meu coração agora, na próxima encarnação eu volto sem. Olha, sei lá. tem muita Tem coisa. gente que tem essas crenças. Da reencarnação, a história da ressurreição. Eu tenho que estar com o meu corpo intacto para... É tudo crendice, mas assim, a fé, o dogma da religião não impede. Muito pelo contrário, existe uma dos, né, em João, eles falam, né, o João, um versículo lá na Bíblia, ele fala, ninguém tem maior amor do que aquele que doa a vida ao seu irmão, né? Sim. Então, não tem essa, né, de religião proibida. Você tem alguma história curiosa, assim? Você já deve ter visto muito doador, assim, alguma coisa do tipo, alguém que recebeu um rim e, sei lá, falou de alguma maneira diferente? Não, isso daí, Não. né? Não, isso As não pessoas são existe. muito gratas, geralmente. Geralmente, a pessoa, quando ela recebe... Existem pessoas e pessoas, né? Agora, 99%, ela é eternamente grata para aquela família. Então, até no Espiritismo, né, dentro da doutrina espírita, eles falam muito disso. Ele fala assim, mas será que o impacto da pessoa ser retirado um órgão dela? Ela fala, mas, por outro lado, é tanta onda de amor
que aquela família emana. É muito mais importante que você deixar para uma minhoca, Que não, né? então, doar você já vai doar. Você vai doar lá para os vermes, eles vão comer. Ou você vai doar lá para as plantinhas depois que vão comer a tua cinza. Mas assim, então não tem motivo. Eu estava falando desse caso lá de Indaiatuba, a mãe recusou a doação no momento que ela foi abordada. E uma menina tinha assistido uma palestra nossa, minha, do meu marido, né, que a gente fazia junto, uma semana antes. E ela pegou e falou para a mãe, para a sogra, falou, olha, eu assisti uma palestra, tão importante. Aí que a mulher lembrou que o filho tinha falado para ela que queria ser doador. Né? Então, nós, lá no Instituto Gabriel, a gente tem ainda uma esperança que a gente tem uma alteração da legislação. Eu acredito muito no doador declarado. A gente já foi doador presumido. Né? Não sei se você lembra dessa época do documento, quer dizer, todo mundo era doador, só quem estava lá no não é que não era doador. Aí, obviamente, Brasil sem informação, a gente tinha mais não doador do que doador. E esses não doadores iam para a filha de transplante. Aí falava, pô, o cara não é doador, mas quer ser transplantado? Aí começou a criar uma também, né? celeuma lá. Ah, é o cara que é negacionista do Covid, mas que é o, mas que é o falava tratamento assim, do SUS. terraplanista que usa avião. E é bem por aí mesmo. Daí acontecia isso, quer dizer, Foi por isso que caiu a lei. E eu não realmente, daí voltou para autorização de família. E os médicos têm muita relutância, porque eles falam, é uma questão ética, a família tem que participar. Agora, quando você se declara doador, eu falo, é um argumento tão forte. A pessoa fala, olha, ele se declarou doador. A família vai apoiar. Cara, mas eu não parei mesmo pra pensar que ela nisso. não queira. Aquela velha coisa do fazer o bem não necessariamente é fazer o bem. Porque o cara fala assim, eu quero ser doador. Beleza. Aí o cara fala assim, cara, meu direito, eu não quero ser doador, mas um dia ele precisa de um exame, de um transplante, aí ele fica numa coisa de hipocrisia. É mais fácil. Você sabe que estatisticamente é 100 vezes mais fácil você precisar de um órgão do que você ser doador. Porque o doador você vai ter que cair naquela fila. Agora, você precisar de um rim, ou de um fígado, ou de uma córnea, você sofre um acidente lá, teve um acidente na córnea. Pelo amor de Deus, Então, é muito mais fácil você ser um transplantado, precisar de um transplante, do que você ser um doador, efetivamente. Agora, no Brasil, do tamanho que a gente tem, qual que é o grande problema também? O Brasil tem que descentralizar, né? Porque a gente está aqui, a gente está falando da região sudeste. Região sul é a que mais tem doador por 1 milhão de população. Santa Catarina e Paraná. Né? Então, depois vem São Paulo. Mas tem estados, teve um estado agora, acho que foi... Não me recordo agora qual foi o estado que fez, no Goiás, acho que foi. Uma cidade lá que fez a primeira doação. Eles nunca tinham feito uma doação. Então, a gente tem estados que não tem nenhum assunto. Não fazem transplante. Então, o cara sai de lá... nós temos um projeto lá chamado Embaixador da Chama, que a gente fala, que eu falo que é o gente comum falando para gente comum. Porque é uma coisa você chamar um médico para fazer uma palestra. Aí os caras ficam lá tudo assim, né? Não entende, às vezes, metade do que o médico falou. E outra coisa é você bater um papo, como a gente está fazendo aqui, Sim. E eu estou te esclarecendo, estou te informando. E é isso que a gente acredita. Né? Então, é fazer essa troca. E uma das meninas lá, ela é baiana, uma das meninas que fez o embaixador, ela é do estado da Bahia e ela está aqui em São Paulo para fazer o transplante, porque na região dela, ela está quase na divisa de Goiás, não faz transplante. Sim. Do que ela precisa, que é pulmão. Pulmão só faz em São Paulo, tem 2 estados só, Rio Grande do Sul e São Paulo, que faz transplante de pulmão. Então, quem precisa de um transplante de pulmão tem que vir para São Paulo. Tem que vir para São Paulo. Agora, às vezes o Não cara tem nem condição, chega, não ele tem morre condição. nem sem... Você falou da questão de uma coisa que atrapalha, é a questão do tráfico. Tráfico ilegal de órgãos, aquela coisa toda. Existe, tipo, o Brasil é um país que faz bastante isso. Como é que funciona essa Não, coisa? Você vê, isso é um dos mitos, né? Uma das coisas. Mas deve ter um 1% ali que tem. Não, né? não tem. Você sabe por quê que não tem? Porque nós temos uma equipe transplantadora muito pequena. E são médicos de excelência. Eles não vão botar o CRM dele na... Mas de onde vem esses mitos? Esses mitos vêm assim. O cara, ele quer fazer o transplante, ele não quer ficar... Ele precisa do transplante, mas não quer ficar na fila, ele vai para outro país que faça.
Nos Estados Unidos faz. Se o cara for lá e ele tiver um convênio bom, os caras fazem. Se não tiver dinheiro, você não faz. Não é que nem aqui no Brasil que você tem o SUS lá para garantir o teu transplante, garantir o teu remédio e... Nesse ponto o SUS é muito bom. Nossa, o SUS é fantástico. Eu sou uma defensora do SUS, assim, até debaixo d'água. Eu acho que o SUS... Você imagina hoje um transplante, quanto custa um transplante, quanto custa um medicamento, um imunossupressor, que você tem que tomar a vida inteira. Então, o SUS, para mim, é intocável, sabe? Eu me arrepio quando eu vejo certas coisas que não aconteceram. Então, hoje a gente está com problema de falta de medicamento para transplantado. O governo parou de comprar, diminuiu a compra, e hoje a gente tem estados que não estão recebendo. Quer dizer, o cara consegue o mais difícil, que é um doador, passa por uma big numa cirurgia, que é o transplante, e aí não tem o remédio para ele tomar, né? Puta. Então a gente faz uma correria lá, o Bruno já está habituado lá a ficar pegando remédio daqui e mandando para o outro, e quem tem sobrando, vamos... Apesar de que o nosso instituto, quando ele foi fundado por mim e pelo meu marido, nós sempre trabalhamos pelo ponto de vista do doador. A gente não é assistencialista, a gente não faz medicamento, não arruma a cesta básica, nada. Sim. O nosso mote é informação, né? Certo. E pelo ponto de vista de quem não conhece. Né? Os transplantados lá, eles se reúnem lá para defender suas próprias... O seu marido tá falecido, né? Meu marido faleceu agora em dezembro, fez essa sacanagem comigo depois de 42 anos. Ah, foi agora em dezembro? Ele faleceu em dezembro de 2019, teve um infarto fulminante. Uhum. Estava bem, o Bruno estava até com a gente, nós almoçamos juntos, todos juntos. Meia hora depois ele caiu morto. E ele, imagino que ele foi o doador. Então, não foi porque ele morreu e ele não pôde ser doador. Mas ele não poderia ser doador porque ele tinha uma doença autoimune, que é o lúpus. Ele tinha lúpus, então ele não poderia ser doador. Entendi. Porra, cara, mas... Eu tô doando gordura, se quiser. Não, pra mim, você tá me doando? Me doa magreza. Mas, porra, eu fiquei assim, cara, é muito interessante essa quantidade de gente sem essa informação, que é uma informação muito crucial. Eu não sei se alguém... Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu acho que esse assunto é um assunto muito maior do que a minha ignorância pede. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição tudo sobre doação de órgãos. Eu acho que tem gente que tem um interesse. Quem quiser conhecer a Inês e o Instituto Gabriel, né, que eu descobri que Gabriel, na verdade, é uma sigla. É uma sigla. Grupo de Atuação Brasileiro para a Realização de Transplantes Infantis e Estudos do Tubo Neural. Tubo neural, que é a anencefalia, uma das malformações do tubo neural. Tá vendo? Mas ela criou isso depois de botar o nome. Exato, porque na verdade... veio da Gabriele, mas foi interessante, porque o meu marido, quando a gente decidiu montar a ONG, eu falei pro Valdir, Valdir, como é que a gente vai chamar? Associação? Associação parece que é Associação Amigos do Bairro, né? Sim, sim. Aí ficamos naquela. Eu falei, é legal um grupo. Nós somos um grupo de pessoas interessadas no tema. Então começou, grupo de atuação. Aí eu já falei, vamos terminar esse Gabriel aí. E eu não quis colocar também o Instituto Gabriele, eu poderia ter colocado. Instituto Gabriele de Azevedo Carvalho. Poderia ter criado. Mas eu achei a simbologia do Gabriel e pela história das outras crianças envolvidas, né? Eu falei, o que ele está querendo anunciar? O que esse anjo está querendo... Por que ele veio no nome das 3 crianças, das 4 crianças, né, envolvidas? E aí foi muito forte, né? E aí um amigo meu que é cartunista, que nos ajuda no Salão de Humor, Mário Mastrotti, criou o logo da Gabriel, que é um anjinho, criança, com a chama da vida na mão. Eu amo de paixão o nosso logo. Existe transplante de fezes? Também existe transplante de fezes. Como que é isso? São pessoas que têm problema, já alguns problemas, né, do sistema do intestino, né, e que elas precisam, para recuperar, elas precisam receber as fezes de outra pessoa, né, ou dela própria, para poder fazer funcionar novamente o sistema. Então tem. Só que é muito difícil, porque imagina, fezes é o que mais tem bactéria, né? É muito difícil achar... Não, doador é fácil achar. Que deve ter de gente aí, falou, mano... Tem se gente, quiser, tem aí. Tem gente que... Como dizia um professor meu,
que né, falava que a gente tinha na cabeça o que o Rui Barbosa tinha no intestino, né? Então, assim, tem essa, sabe, mas é difícil. Doação É difícil. de sangue, como é que funciona? Então, doação de sangue também, é uma doação é mais simples, todo mundo pode ser doador. Menos de 2% da população brasileira doa sangue. Isso é muito importante. Menos de 2%. 1,6% da população só que doa. Mas eu vou te falar, eu fui fazer uma matéria uma vez com o CQC, a ideia era muito legal. A gente pegava os políticos e falava, o que você acha de doação de sangue? O cara falava, Eu lembro muito disso. importante. Aí eu falava, então vamos doar agora. A gente levava os políticos e enquanto eles estavam com a seringa lá, a gente fazia as perguntas que a gente queria, porque ele ficava demorando. Ele não podia sair também? Não podia sair. E muitos doaram até, foi muito legal para mostrar a coisa da doação de sangue. Então, e é fácil, né? Então, mas é que tá. A gente levou vários. Uma porrada não pôde doar sangue. Motivos. Por exemplo, homossexual tem uma dificuldade absurda de doar sangue. Agora acabou isso. O STF Mas tinha. Tinha. E continua tendo. Que era por conta Por de baixo vida do- promíscua, falava. Quanto hétero não tem vida pior. Pois né? é. Então, agora caiu. O STF já eliminou isso. Falou, não. Mas era não esse o tem. problema, né? Era esse o problema. Quando você tem uma vida sexual muito ativa, você você acha não que pode é doar promíscuo, sangue. não pode. Porque você tem uma série de impedimentos temporários quando você vai doar sangue. Por isso que eu falo, consulta antes, vê se você não está tomando medicamento, se você não fez uma endoscopia, não fez uma tatuagem, não fez. Né? Porque a tatuagem é 1 ano, você não pode doar. Além disso, tem outras coisas também que impedem, né? Acho que era vida sexual muito Não, ativa. tem várias coisas. Agora, então, a gente tem, além do Covid, né, o período, mas a gente tem até viagens para outros estados por causa da febre amarela. Também, se você for para algum estado, você tem que ficar 1 ano sem doar. Então, tem muito impedimento temporário. Que faz essa estatística não ser tão alta. Mas, assim, nós temos 220 milhões de brasileiros. Nós temos, quanto desses tem mais, a faixa etária para doação de sangue é de 16 a 69, caramba. Não é pouca gente, né? Mas vamos lá, para matar qualquer dúvida. Olha, eu estou assistindo e olha, eu quero ser um doador de sangue. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que estar em bom estado de saúde, ela vai fazer, obviamente, vai ser feito o exame para Mas ela vai em qualquer posto de saúde? Ela tem que ir num hemocentro. Ela tem que buscar um hemocentro. Da cidade dela. Da cidade ela dela. vai e fala assim, busca lá, fala aí tiozão, quero doar sangue aqui. leva os documentos, tem que ir com documento, tem que ter mais de 16 anos. Claro. O que me dá mais raiva é que só pode ser acima de 50 quilos, os magrinhos não podem doar. Então, Mas é também vai acima de doar- 50 quilos. Sim. Ter mais de 50 quilos, estar em bom estado de saúde, não estar em jejum, que é muito importante, não é exame de sangue, não é hemograma, e aí ela vai e pode doar. Aí quando ela for doar, ela pode aproveitar e se cadastrar como doador de medula, né? Porque daí ele vai tirar só mais um pouco de sangue e essas informações genéticas, mais uma ficha cadastral, vão para o Redome e ela vai ficar lá cadastrada até completar 60 anos de idade. Posso te contar um negócio que eu fiz pra você ver como o povo brasileiro é cuzão? Eu vou falar um bagulho. Tava tendo as eleições do Bolsonaro com o Haddad. Aí eu fiz uma fake news do bem. O que eu fiz? Eu fiz assim, se você fizer doação de sangue e você levar o comprovante no dia da eleição, o seu voto vale 2. Eu mandei Olha. isso. E aí uma porrada de gente me mandou mensagem falando que as pessoas pediam comprovantes da doação de Da sangue doação. para conseguir. Ou seja, Gente. pelo ódio, as pessoas estavam doando sangue. Aumentou. Não, mas é verdade, as coisas são muito loucas, né? Então assim, O cara não vai. Às vezes a pessoa fala, muita gente fala para mim assim, eu não vou doar sangue porque demora muito. Eu falo, quanto tempo você fica numa fila de uma balada lá para entrar? Né? Fica 1h30 lá em pé para entrar no lugar. Num restaurante é a mesma coisa. Você vem falar que demora, perder 40 minutos da tua vida. eu vou tentar fazer o seguinte, se você for doar sangue nessa semana aqui que a gente está falando, eu vou repostar você e vou falar, você é um herói. É um herói. Você que doar sangue, me marcar @malmeireles com 2 L's, eu vou falar, você é um herói. Eu vou ficar te elogiando o dia inteiro. Um doador, ele salva 4 vidas. Ele ajuda 4 pessoas. Esse vídeo deve estar, sei lá, vai chegar a 100 mil pessoas. Mas nós vamos chegar longe. Vou botar 100 mil, vou botar abaixo. 100 mil pessoas são 400 mil pessoas que poderiam ser salvas, porque a doença... Por que a pessoa precisa de doação de sangue? Sofreu um acidente. Sofreu um acidente, tem uma cirurgia.
né? Cirurgia de emergência. E até porque a doação de sangue também é muito importante para quem também está recebendo órgão, né? É. Você precisa Não, transplantado é fundamental receber. Qualquer cirurgia de grande porte você faz. Quantas pessoas morrem porque não tem um sangue? Olha, eu não tenho esse número, mas agora, nessa pandemia, então... Meu amigo. Você não pega só tem AB positivo e AB negativo que não está em estado crítico. O O, que é o mais comum, tá lá embaixo, está em estado crítico total em todos os hemocentros. Não tem um hemocentro que está sobrando sangue. E não tem substituto, sangue é sangue. Ô, velho, eu vou falar, mano. É gente que depende de gente. Eu vou falar, cara, que toque você ouvir isso daqui. Não tô querendo pagar de demagogo, eu vou doar sangue, juro, depois disso daqui. Porque assim, é basicamente teu sangue, irmão, é um bagulho que não para. Tem gente que tá desesperado, 2% só recebe sangue no Brasil. Custa nada pra você. Cara, eu não vou conseguir que você vá, eu sei que você não vai. Mas se, sei lá, pelo menos 1000 pessoas que estão assistindo isso daqui forem doar sangue, marcar, ou então falar, pô, foi lá por causa... Eu já fiz uma missão aqui muito importante, como uma tentativa de comunicador. Já ajuda bastante essa estatística. Doação de sangue é fundamental. Ele é É um alicerce da coisa toda. É fundamental. Ingressinho pro show, concorrer, quem doar sangue e te marcar? O quê? Podemos fazer alguma coisa com o ingresso. O cara não vai doar por causa disso. O cara vai falar, mano, não quero no show do Meirelles. Vai ficar puto. Então, não vai ganhar ingresso. Não se subestime, não se É? subestime. Não, eu vou dar uma moral fodida, cara, porque isso daqui é uma coisa... Porque você doar sangue, você tá mostrando, cara, é uma coisa muito... Cara, não adianta nada aí... Vamos lá, vou falar um bagulho. Não adianta nada tu ir lá no Twitter e ficar pagando de bonzinho. Ai, não, porque eu ajudo... Hashtag, o Afeganistão. Hashtag salvem Paris. Maluco, o básico é tu ir lá... Tira o sangue, doa pra outra pessoa. Depois você xinga ela no Twitter. Mas você doou ela. Um cafezinho da manhã você ganha lá. Ganha um cafezinho. Ganha... Não, ganha um docinho. Mas acho que o importante é isso, cara. A gente tá vivendo num momento... Agora é achismo total. A gente tá vivendo num momento do país que todo mundo se odeia. Tá todo mundo se odiando. Mas no fundo, eu vou contar um segredo. O meu pai, ele ficou... Já falei isso 20 vezes aqui. Meu pai ficou entubado. E no momento que meu pai ficou entubado, eu achei que a internet toda ia cagar pra isso. Mas eu vi uma coisa muito bonita. A solidariedade. A solidariedade veio assim. Ela é anti-internet. A internet ela tirou um pouco a solidariedade. E eu acredito que a nossa alma ela é muito bondosa. A gente quer fazer o bem. A gente só não sabe como muitas vezes. E aqui tá tendo uma de lambuja pra você. Quer sentir melhor com as cagadas que tu faz, que eu faço, que ela faz? Cara, é o mínimo. Você doa o sangue e faz um... Cada sangue doado, um pecado você pode fazer. Não, você tira doa sangue, vai no pecados. Twitter e xinga uma idosa. Pronto. Mas doa o sangue. Vai me xingar? Então, por exemplo, fala, véia bolsominho. Faz assim. Faz o que você quiser. Faz a dancinha do Bolsonaro. Faz o que você quiser. Lula, dá tiro. Faz o que você quiser. Mas a doação de sangue ela é fundamental. Ela é fundamental, fundamental. E ela é o que salva a vida. Porque você imagina, você chegar no hospital... A gente começou um projeto lá chamado Sangue Cidadão, que começou por causa disso. A mulher foi internada, não tinha sangue, quase morreu porque não tinha sangue. E aí começou, sabe, e essa questão, né? Você às vezes quer ser doador, mas não consegue, porque você está tomando remédio, você fez uma série de coisas. Sim. Então tem uma série de Só impedimentos. vai, mano. Você não fica o dia inteiro no celular. Fica vendo achismos lá, esperando. Ou sabe, se não pode, leva um amigo. Leva um amigo, isso. Leva um amigo, fala assim, vamos sair, de repente você tá fazendo o cara doar sangue. É uma puta pegadinha do bem. Peguei meu amigo e fui doar sangue, olha no que deu. Porra, vídeo pra vocês aí, TikTok, dancinha do doação de sangue no TikTok. Expectativa, realiza. Faz, não perde seu tempo com bosta. Faz algo de útil. Né? Bom pra caralho. Valeu, cortou?